Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu tô aqui com uma amiga muito querida, coach Renise Gomes, a minha querida Rê, né? Não precisa tanta formalidade para falar da Rê. Ainda mais que eu tô tendo esse privilégio de estar sentada com a Renise no sofá da minha casa, né? Um momento super especial para mim. E eu vou deixar que a Renise mesmo conte quem é Renise Gomes. Rê, nunca vou esquecer, não sei se você se lembra desse momento quando a gente se conheceu lá na Slack, e numa daquelas subidas, descidas de elevador, você olhou para mim e olhou, quem é você? E aí, daquele momento começou uma amizade de vários encontros que a gente teve, vários cursos do processo de coach que eu tive o privilégio de ter você como minha coach. E hoje estamos aqui para falar sobre liderança, mas antes disso, quem é você? Antes de falar quem sou eu quero agradecer esse privilégio de estar aqui, né? No sofá da sala da casa de uma pessoa tão maravilhosa como você, né? E quando você me fez o convite para vir, era irrecusável, apesar da distância, né? Sim. E do momento, do que fosse, mas eu cancelei outros compromissos para vir, porque você é uma pessoa inspiradora, desde o momento que eu te vi e que eu conheci a sua história, e ao conversar com você, a gente vê o quanto que você é verdadeira, o quanto que o que você traz vem de dentro, tem profundidade, tem sabedoria. Que Então, linda. é muito bom para mim estar aqui. Que bom. Mas conte então quem é Renise Gomes. Então, eu tenho uma vida dedicada ao desenvolvimento humano. Eu fiz serviço social, sociologia, psicologia, 8 pós, tudo em desenvolvimento humano. Só uma que foi gestão empresarial e depois uma escola de negócios das aves. O resto tudo. E ano passado eu terminei neurociência. Então, parece que cada vez que você faz, você já vai sonhando com os próximos, porque quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente vai desvendando esses mistérios daquilo que, do potencial que nós temos e de onde a gente pode chegar, mais coisa vai vindo e é um processo assim, vale a pena viver para descobrir tudo isso que nós duas estamos descobrindo, É né? isso mesmo. Então eu trabalhei na Caixa 31 anos, me aposentei há 7 anos e aí me dedico exclusivamente ao desenvolvimento humano, fazendo coach executivo e mentoria de líderes e um programa de desenvolvimento de liderança, Líder Eficaz. Muito bom. Tudo online. Tudo online. Tudo Então, online. mais ainda privilegiados de ter a Renise que mora em Santos, aqui com a gente hoje em Carmo do Paranaíba, nesse programa de desenvolvimento de lideranças para o Sicoob Credicarpa, que é o Academia Líderes de Impacto. Bom, Rê, a gente já conversou muito sobre liderança, a gente já falou o desafio e a necessidade de termos líderes. Na OneTwo a gente usa o termo que nós vivemos no Brasil, um apagão de líderes. Nós trabalhamos muito com a liderança no agronegócio, e esse agronegócio que é gigante e que está espalhado principalmente pelo interior do Brasil, né, que é o caso daqui onde nós estamos, em Minas. E eu queria que você dissesse, com toda essa sua experiência, quais são os maiores desafios da formação de lideranças? Primeiro grande desafio é a empresa e o próprio líder entender que ele precisa investir no seu desenvolvimento. É o primeiro desafio, porque ou ele é um empresário e ele mesmo construiu a sua empresa, ou ele é um executivo e já está num patamar, ele acha que ele sabe tudo. E a liderança, ela é uma habilidade que precisa ser desenvolvida especificamente. Então, mesmo que você faça uma faculdade de administração, você não vai aprender a liderar. Você vai aprender as técnicas da administração, tudo, mas você não vai aprender a ser líder, a gente diz, nem na escola e nem na faculdade. Então, é preciso que se faça a academia de líderes, né, de impacto, da ANTU. É preciso que se faça o líder eficaz para quê? Para você chegar a um nível de liderança de alta performance, você realmente colocar em equilíbrio as duas grandes forças de produtividade alta junto com uma gestão de pessoas adequada. Porque normalmente é aí que a coisa vai. Alguns, um número menor, faz uma gestão de pessoas
mas aí fica a produtividade mais baixa. Sim. A grande maioria coloca o foco no resultado, na produtividade e não desenvolve a sua equipe, não faz, não dá feedback, não sabe delegar, está sempre sobrecarregado. São Exatamente. os problemas que a gente convive. E o legal é que você mencionou aí a questão, por exemplo, do curso de administração, né? Toda a área que eu trabalho em termos de formação é a administração, mas hoje eu tenho vivenciado também no agro essa necessidade de profissionais que são de outras áreas, por exemplo, da agronomia, que tem uma excelente formação técnica, muitas vezes ele tem uma bagagem, uma experiência muito grande na parte de campo, por exemplo, mas de repente ele se vê como um gestor. Ele ganhou uma equipe e agora? Não sabe o que fazer. Como fazer. Então, eu percebo muito também esse desafio da formação das competências comportamentais, das chamadas soft skills. Sim. E aí não só para administradores, mas também para esses profissionais técnicos. Sim. Que vão demandar esse equilíbrio que você falou, o equilíbrio da performance com o equilíbrio da gestão de pessoas. Sim. E é possível fazer isso e aprender isso. Com certeza, desenvolver isso. E é exatamente o que acontece, seja na profissão que for, né? Seja um profissional liberal, um advogado que tem, a gente fala do hard skill, que é a questão dele técnica está muito bem resolvida. Mas quando ele abre um grande escritório e aí a demanda e vai crescendo, ele não sabe fazer a gestão de pessoas. A questão do planejamento estratégico, né? E mesmo o modelo de competências que você falou, ele não sabe como utilizar essas ferramentas que são maravilhosas, né? Exatamente. Então, desde o pessoal do agronegócio, a um profissional liberal, a um dentista, que ele sabe fazer daquilo, mas além daquilo, quando ele monta o seu consultório e ele amplia um pouquinho, mesmo um consultório pequeno, Sim. Ele precisa ser empresário. Exatamente. E ele precisa aprender a ser empresário. Repetindo, liderança é uma habilidade que a gente desenvolve. Você comentou uma parte que para mim também é uma grande inovação na gestão de pessoas, que é o uso de ferramentas que ajudam a diagnosticar, por exemplo, quais são as competências e as características necessárias para que esses profissionais se desenvolvam. Eu costumo dizer que a gente tem vivido um momento em que tecnologias e ferramentas não faltam. E na UANTIU a gente usa o termo que é analítica de dados com sensibilidade humana. Sim. E a sensibilidade humana ela vai sendo apurada na medida em que o profissional tem mais experiência, tem mais horas de voo, Sim. como é o seu caso, que já teve o privilégio de desenvolver vários líderes por aí. Então eu queria que você comentasse um pouco, assim, se a gente pudesse escanear um pouco dessa mente, dessa grande treinadora que é a Renise. Quais seriam, agora falando para as pessoas que têm interesse nessa área de coach, que têm interesse no desenvolvimento humano, quais dicas você daria para essas pessoas que querem se aprofundar no desenvolvimento de líderes? Em relação às ferramentas ou em geral? Ferramentas e sensibilidade humana. Ok. Então as ferramentas estão aí, cada vez a gente observa uma qualidade maior, mas é o que você falou. Tem que ter um profissional com sensibilidade, porque aquilo não pode ser usado, tem que ser para o crescimento. Sim. Você sempre vai... antigamente, não sei se há uns 10 anos atrás ou um pouco mais, o RH ele trabalhava pontos fortes, pontos fracos, ainda se chamava assim, pontos a desenvolver, e o foco era no ponto a desenvolver, lembra? Sim. Então era só essa questão, você precisa desenvolver isso, você procrastina, você não consegue fazer isso, papapá. E de uns 10 anos para cá, inverteu, o ponto forte. Sim. É isso, aquilo que você já tem de forte é o que a gente vai usar, é isso que vai estar ali no foco, né? Vai estar realmente sendo cada vez mais trabalhado. Você já é ótimo naquilo, vai virar excelente, vai virar, né? Exatamente. E a gente só trabalha um ponto mais fraco se atrapalhar o objetivo, o objetivo da pessoa. Então, no caso da ferramenta, tem que ter essa leitura. E você não vai sair aí, você usou o termo escanear, né? Tem ferramenta para tudo, né? Então, a avaliação comportamental diz que é comportamento. Tem gente que acha que é personalidade, não.
é só o comportamento. Avaliação de competências, soft skill, que é maravilhosa, Sim. que vai dentro de cada uma dos cargos, né, das funções, a da inteligência emocional, tem até a de forças de caráter, que eu gosto muito, então tem diversas. Sim. Você vai usar de acordo com a necessidade. Algumas, como soft skills, a gente sabe que no mundo corporativo é usado para todo mundo, vamos dizer assim. Exatamente. Porque é muito necessária. Mas aí é o olhar na devolutiva daquilo que a gente está precisando. Já é forte na pessoa, vamos desenvolver, vamos, né? O que vamos mexer, vamos juntos construindo e buscando ações para chegar aonde precisa, aonde aquele objetivo está empurrando você, Sim. levando você, né? Muito bom. Essa, na verdade, essa sensibilidade é o grande... Porque senão o robô aplicava, né? Exatamente. Fazia a ferramenta, você respondia online, aí o computador mesmo te mandava e te falava. Ou então, tem gente que fala assim, recebe o relatório e lê. Meu Deus, não, é impossível. Sim. Eu tive uma cliente recente, porque eu ponho o relatório para todo mundo receber. Uhum. Tem gente que deixa para fazer junto. Eu ponho. A maioria não lê. Uhum. A maioria não lê junto. Essa leu, releu, né? Sei, assim, bem, coisa. E aí, quando a gente foi fazer a devolutiva, ela falou, gente, que coisa completamente diferente. Eu tinha lido, eu tinha entendido uma coisa, e é muito mais profundo. Como foi bom fazer junto. Sim, né? Justamente. Tem um ponto que você falou aí, que eu costumo usar esse termo, né, que tudo vai muito da interpretação e você tem que pensar que aquela ferramenta é para o desenvolvimento. Sim. Senão, às vezes, ela se torna uma arma na mão, por exemplo, de um gestor que não é um líder. Sim. E que vai usar aquilo ali para marcar e rotular os seus funcionários. Para demitir. Era uma das preocupações, é o pessoal usar a ferramenta, ou até o DIS que eles usavam para demitir. Isso é inadmissível. Não faz sentido, porque mesmo num contexto em que você tem certas preferências por determinados comportamentos, por exemplo, a variedade, a diversidade é muito importante, né? E a combinação, a maneira como você vai combinar no seu time, escalar o seu time de acordo com as necessidades das entregas, com a agilidade, com o tipo de raciocínio, enfim, com a profundidade. E a tendência é pôr parecido. Se a gente não analisar você vai contratar quem? Alguém parecido com você. E é o que você falou, na verdade, a diversidade que vai trazer a riqueza. Um é bom numa coisa, o outro na outra. Se complementam e crescem juntos. É isso aí. Mas, enfim, são várias aplicações que todo esse conjunto de ferramentas, né, que se incluem dentro das tecnologias das chamadas People Analytics ou analíticas de dados sobre pessoas, que realmente revolucionaram e continuarão, né, não tenho dúvida, a gente estava falando, é um caminho sem volta, né, o uso dessas tecnologias, mas para apoiar o desenvolvimento humano, para proporcionar que cada vez mais pessoas, uma frase um pouco clichê, mas pessoas comuns gerem resultados extraordinários. E o que eu acho que é mais importante ainda, que essas pessoas possam realmente vivenciar um estado de bem-estar e de satisfação com o trabalho, afinal de contas, o trabalho, todo mundo trabalha, e muito, talvez, ou cada vez mais, e que a gente possa encontrar o florescer. Então, exatamente. Acho que esse equilíbrio, o caminho, esse flow que vai levar a gente a florescer. É isso aí, Rê. Mas muito foi um prazer falar com você. Prazer enorme. Amanhã a gente vai estar junto. Vamos o dia inteiro. O dia todo a gente vai fazer mais comentários sobre isso. Vamos deixar aí mais registros desse nosso encontro. Muito feliz de você estar aqui. Também estou muito Obrigada, feliz. Viu?